Oi, tudo bem, não é isso? Vamos estudar nos nossos livros de História e Geografia, não é isso? Continuando os novos conteúdos, ok? Então vamos iniciar com o livro de História, certo? Das páginas 131 a 135, certo? Um tema muito legal que vocês gostam muito, certo? Sobre brincadeiras. As brincadeiras da atualidade, não é isso? Do momento, e as brincadeiras do passado, não é isso? Tem algumas brincadeiras do passado, algumas cantigas de rodas, não é isso? Algumas adivinhas, algumas cantigas de rodas que deixaram assim de existir por conta de não quererem mais brincar, não é isso? Ouvir as cantigas de rodas, não é isso? As brincadeiras. Mas ainda tem crianças que utilizam ainda algumas brincadeiras do tempo passado, não é isso? Algumas brincadeiras antigas. Mas atualmente as brincadeiras preferidas, não é isso? As brincadeiras preferidas de vocês, crianças, com certeza são os jogos eletrônicos, não é isso? São os eletrônicos, não é isso? Então hoje nós vamos estudar nas nossas aulas de história sobre atividades de lazer, não é isso? Da atualidade e do passado, certo? Mas tem algumas também que estão muito ainda, que era do passado, mas que hoje ainda é bem válida, bem como a atividade de lazer de circo, que é uma atividade bem antiga, não é isso? E que também ainda hoje existe, certo? E a criançada adora, até o público adulto, não é isso? Então, nesta página aqui no seu livro 131, nós temos aqui o tema que diz lazer hoje, certo? Então, vocês sabem muito bem, não é? Porque vocês se divertem, né? Aliás, curtindo as brincadeiras da atualidade e que neste momento, como nós estamos passando, só restou mesmo os eletrônicos, não é isso? Então aqui nós temos, atualmente é comum isso, as crianças se divertirem dentro de casa, certo? Desenhando, assistindo os desenhos, não é isso? Animados, jogando videogame na televisão e etc. Então no seu livro aí na página que você observa, tem 3 imagens, né, de crianças, né, que uma garotinha desenhando, o outro garoto assistindo desenho, certo? E os outros meninos brincando, jogando no videogame, não é isso? Então, essa atividade de lazer da atualidade, não é isso? Que o que mais se vê é esses jogos, brincadeiras em jogos, não é isso? Até porque são o quê? Os jogos eletrônicos, ele desperta o quê? Uma curiosidade na criançada pelo quê? Pelas luzes, cores, não é isso? As regras, o desenvolvimento de algumas atividades, né? De alguns jogos. Então, hoje em dia, se as crianças estão mais voltadas para esse tipo de brincadeira, né? Para esse tipo de lazer, certo? Não tem mais aquele momento de brincar, na rua com os colegas, né? Até porque hoje tá muito assim diferente do tempo passado, né? Então, aqui também eu trouxe alguns tipos aqui que é do qual nós estamos falando, né? Isso que eu estou falando. Então nós temos os jogos eletrônicos, né? Bem como videogames, não é isso? Nos tablets também, que pode estar acessando, né? E utilizando várias brincadeiras, né? Jogos. Nos computadores também, a utilização de jogos nos computadores através da internet, não é isso? Então, através também da televisão. Então, as crianças hoje, elas passam muito tempo em frente à tela do computador, não é isso? De um celular, de um tablet, de uma TV. E, às vezes, deixam um pouco a vida de lado, assim, de ser criança mesmo, né? De viver como criança, de conversar, não é isso? Com o familiar, de passear, de brincar, não é isso? Às vezes, passa muito tempo na frente desses jogos eletrônicos, às vezes também deixando até um pouco de lado de se alimentar, não é isso? Então é bom ter sempre aquele cuidado, não é isso? Não exagerar nessas atividades, nesses momentos de lazer, não é importante também que o lazer aqui, como fala aqui, lazer hoje, o lazer também pode ser
um passeio nos shoppings, não é isso? Em algumas praças, não é isso? Alguns parques fechados, como nós hoje temos, o Parque da Cidadania, não é isso? É também lazer, porque a vida também, ela não é só trabalhar, trabalhar, estudar, estudar, ela é um pouco de, tem que ponderar, né? Usar um pouco de brincar, não é isso? Tem um momento para brincar, um momento para estudar, um momento para lazer, um momento para tudo, não é isso? Então, aqui nessa página, como você pôde acompanhar, nós vimos aqui o momento, não é isso, do lazer de hoje em dia, certo? Da atualidade. As crianças passam mais tempo em casa, não é isso? Agora nós vamos para a outra página, que na outra página já está falando sobre o lazer em outros tempos, não é isso? No passado. Então diz assim, ó, há 100 anos as crianças geralmente elas brincavam nas ruas, né? Leia o que uma historiadora, não é isso, diz sobre o assunto. Algo que gosta, historiadora é a pessoa que é autora, não é isso, que gosta de escrever histórias, não é isso, para que as pessoas fiquem bem informadas. Então o título já diz, há 100 anos. Olha só como é que era, bem diferente do que é hoje, não é mesmo? Ó, os meninos e as meninas tinham mais liberdade de brincar nas ruas do que os jovens de hoje. Aí diz mais, não havia o problema da violência, não é isso? Como existe hoje nas cidades, nas grandes cidades. E o pouco movimento de carros era dos bondes e carroças nos bairros, não é isso? Não tinha tanto movimento, certo? E colocavam à disposição as crianças, né, um amplo espaço para as brincadeiras, né? Eles respeitavam também esse momento para as crianças brincarem. Então elas brincavam de quê? De amarelinha, de que mais? De pegador, de lenço atrás, pular corda, não é isso? Passa o anel, chicote queimado. Então antigamente as brincadeiras eram mais brincadeiras na rua, não é isso? Onde tinha aquele momento de socialização, de convivência também com outras famílias, certo? De bom relacionamento. Então aqui nas imagens que você vê, até preto e branco, né? Porque há muito tempo, há 100 anos, diz o que aqui, ó? Meninos jogando bolinha de gude, não é isso? Que é aquela chamada de peteca, certo? Na França, em 1957, olha só. Aqui você já vê meninas brincando de amarelinha, não é isso? No Reino Unido, em 1968. Agora, a amarelinha também, ela permanece ainda, é pouco, mas ainda existe ainda algumas crianças que brincam de amarelinha, não é isso? Meninos jogando pelada, né? Aquela questão da bola, não é isso? No campinho ao lado, em Goiás, em 1963. E eu trouxe aqui para vocês, antes de nós irmos para a página seguinte, eu trouxe aqui o nome de algumas brincadeiras, não é isso? De outros tempos, como diz o tema da página, não é isso? Ó, lazer em outros tempos. E aqui tem algum nome de algumas brincadeiras que também algumas crianças ainda brincam. É pouco, mas brincam. Olha só. Que é a bola de gude, a amarelinha, peteca, ó, passanel, peão, 5 Marias, o mestre mandou, pula corda, cama de gato, pular elástico, não é isso? Ó, pega-pega, telefone sem fio, cabra cega, carrinho de rolimã e biloboque, que alguns chamam de outros estados, é chamado de outros nomes, não é isso? Esse nome aqui, de bilboque, bilboloque. Então, essa brincadeira aqui, algumas dessas brincadeiras vocês nem conhecem, algumas vocês conhecem, não é isso? Mas os pais de vocês devem conhecer, ou os avós de vocês. Algumas dessas aqui eu não conheço, mas tem algumas que eu brinquei. Essa de pular elástico eu brinquei muito e é muito legal. Hoje quase não tem mais, não é isso? Então, eu vivenciei esse tempo em que a brincadeira de rua era muito prazerosa. Nós tínhamos contatos, não é isso, com outras crianças. Vivenciávamos a viver em sociedade, de conhecimentos, muito divertido. Hoje quase não tem mesmo mais, até porque a violência, né, nos impede de deixar as crianças, não é isso, a brincar na rua. E o trânsito também, que é muito intenso, não é isso?
Então, voltando aqui no livro, certo? Continuando aí na página 133, né? Tem a continuação que diz: os meninos jogavam futebol, porque na outra página nós estávamos falando sobre as brincadeiras das meninas, não é isso? Porque naquele tempo, geralmente as meninas não brincavam muito com os meninos, não é isso? Hoje as meninas e meninos podem brincar juntos sem problema nenhum, sempre pôde, não é isso? Mas agora com frequência. As meninas e meninos podem brincar juntos sem problema nenhum. Mas antigamente os meninos não gostavam de brincar com as meninas. Achavam que as meninas eram fracas nas brincadeiras. Mas aí é onde os meninos se enganam, não é isso, meninas? Então, os meninos, eles jogavam futebol, certo? No meio das ruas ou nos campos, que ele diz aqui de várzea. Que várzea, que ele diz aqui, é um terreno, certo, grande, que é usado para o jogo de futebol amador, daqueles que ficam treinando, né, jogando pelada, futebol, um terreno afastado, não é isso? Mas próximo da casa das pessoas. Diz mais, como era difícil comprar uma bola de couro, naquela época eles não utilizavam bola de couro, não é isso? As mães era quem faziam, olha só, as bolas de meia para os meninos jogarem. Então eles não utilizavam bolas de couro, eles brincavam com bolas que as mães faziam, não é isso? Com meia. Muita criatividade, certo? E diz mais, os meninos faziam pipas e balões, que essa brincadeira de pipa também é muito antiga, que hoje também tanto menino como menina também pode brincar de pipas, sabiam? E essa brincadeira de pipa também ela é antiga, mas que hoje também é utilizável, certo? As meninas brincavam muito, não é isso? Ó, de ciranda, não é isso? E conheciam muitas cantigas, né? Cantigas de roda, que hoje já quase não existe mais. Então, assim, é importante também que vocês estejam conhecendo as brincadeiras antigas, não é isso? Porque isso também é cultura, certo? Relembrar um pouco das brincadeiras de antigamente, não é isso? Porque as de agora são muito diferentes, né? As crianças hoje mais ficam na frente dos eletrônicos, não é isso? Costumam utilizar mais esse tipo de brincadeira, não é isso? Talvez pelos jogos, pela luminosidade, pelo brilho, né? Pelas músicas. Então, isso é muito atrativo mesmo. Agora, continuando ainda, gente, tem uma interpretação aqui, ok? Então, aguarde um minuto só e nós vamos continuar, certo? Vejamos agora a interpretação do textinho, não é isso? Que diz lazer em outros tempos, não é isso? Então, lá no texto fala o quê? Que antigamente, não é isso? Há 100 anos atrás, meninos e meninas, não é isso? Eles tinham brincadeiras diferentes, não é isso? Das de hoje. As meninas, elas brincavam na rua, não é isso? Porque não tinha tanta violência e o movimento, não é isso? O trânsito não é intenso como hoje, certo? E os meninos também brincavam de bola, bem legal, como era a bola que eles brincavam, não era isso? Então aqui nós temos a primeira que diz, complete. Há 100 anos, não é isso? A maioria das brincadeiras aconteciam nas ruas, não é isso? Então você deverá botar neste tracinho da primeira questão, nas ruas, certo? Na segunda, pede que você circule no texto, certo? As brincadeiras de que você já praticou, de que você já brincou. Então você pode estar voltando, veja se você já brincou de amarelinha, se você já brincou de pegador, de lenço atrás, de pular corda, de passo-anel, de chicote queimado. Você já brincou de alguma dessas brincadeiras? Você já ouviu falar de alguma dessas brincadeiras? Converse com sua mamãe, seu papai, talvez ele possa estar lhe ajudando, né? Talvez ele tenha brincado dessa brincadeira, certo? E os meninos também, olha só, tipo essa de brincar com a bola feita de meia, ou pode também ser outra bola que não seja de couro, aquele outro plástico menos resistente, porque a de couro é um material bem realmente resistente, não é isso? Ou também de outros materiais, não é isso? Sintéticos, ou também de bolinha de papel, certo? Então, circule aí, essa questão é pessoal, certo?
Na terceira, pede que você escreva V, não é isso? Para as frases verdadeiras e F para as falsas em relação ao texto lido, não é isso? Então, nós temos na letra A, certo? Havia violência, certo? Como existe hoje, consequentemente, essa também é falsa, não é isso? Na B diz, o movimento de carro nas ruas era intenso. Intenso quer dizer muito naquele tempo? Não, também é falso, não é isso? Na letra C diz, não havia violência como existe hoje. Aí sim, naquele tempo não existia essa violência, não é isso? Hoje não podemos nem sair na porta, certo? Na letra D diz, havia pouco movimento de carro nas ruas. Verdadeiro, certo? Naquele tempo tinha poucos carros e ainda tinha mais. O bonde ou carroça que tinha, eles respeitavam também o ambiente das crianças, o espaço das crianças. Hoje em dia não respeita. Passam na maior velocidade e você que saia do meio, não é isso? Na quarta diz o quê? Porque no passado, não é isso? As crianças tinham mais liberdades de brincar nas ruas. Por que será? Olha só. Porque havia menos violência, não é isso? E o movimento de veículos nos bairros era menor. Então aqui está a primeira, certo? Que pergunta onde eram as brincadeiras no passado, não é isso? Era nas ruas. A segunda é pessoal, que você deve circular a brincadeira de que você já participou, que você já praticou. Na terceira aqui nós vemos as frases, não é isso? Então as letras A e B são falsas, certo? As letras C e D são verdadeiras. E a quarta questão é essa, certo? Então hoje em dia é muito realmente diferente. As crianças, nem adulto, nem mais ninguém pode mais estar nas ruas, pode mais sentar na porta da sua casa, não é isso? Porque a violência está muito grande na nossa cidade, certo? E é no geral. Portanto, hoje em dia as brincadeiras é mais dentro de casa, não é isso? E nós não acabamos, ainda tem a página seguinte, ok? Vejamos agora uma outra diversão que não só crianças, adultos também, como eu já havia dito, gostam muito, certo? Circo, uma diversão muito antiga, mas que também, até hoje, ainda é bem aceitável, não é isso? Olha só, o que diz aqui, ó, o circo, uma diversão muito antiga. Então, entre as formas mais antigas de lazer, certo, está o circo, uma arte que envolve, olha só, música, magia, humor, não é isso? Malabarismo e muitas atrações. Nele trabalham vários artistas, como palhaços, trapezistas, bailarina, mágico, equilibrista, malabarista, entre outros, domadores de animais, o globo da morte, aquele chamado globo que tem uma moto dentro, um animal, é muito divertido. Você já foi a algum espetáculo de circo? E o circo, olha só, é interessante, é como uma família, não é isso? Porque eles vivem juntos. E não tem lugar fixo, né? Por isso que são chamados de nômades, porque às vezes eles viajam, né? Isso, passam uma temporada em outra cidade, ou outro estado, ou até mesmo outro país, certo? Eles passam aquela temporada e lá eles ficam convivendo, morando mesmo no circo, certo? Como uma família. Esses artistas profissionais, certo? Que trazem atrações para o público, não é isso? Não só de criança, mas também adulto, idoso, não é isso? E essa atividade de lazer é muito divertida, que já existe há muito tempo e que ainda hoje existe, certo? Que aqui mesmo na nossa cidade, às vezes fica o circo, não é isso? Próximo aos shoppings, instalado por um bom tempo, e lá tem várias atrações. Então vamos ler aqui um texto bem bacana de um profissional, de um artista que faz parecer que tem 1001 mãos, não é isso? Olha só, 1001 mãos. O malabarista. Então olha só, o malabarista, certo? Aí diz,
Ele embaralha os dedos, não é isso? Embaralha ao que? Vista, né? Olha só, as garrafas pulam como se fossem peixes, como se fossem pássaros, como se fossem cacos de chuva, não é isso? Brincando no ar. Os pratos pulam como se fossem naves, como se fosse neve, como se fossem navios. Olha só, dançando no ar. Tem quantas mãos o malabarista? Por que ele fez essa pergunta? Tem quantas mãos o malabarista? Tem quantas mãos? Dá um entender, não é isso? A impressão é de que ele tem muitas mãos, não é isso? Porque ele faz o quê? Ele brinca e pula, não é isso? E com as mãos ele faz o quê? E pula prato, não é isso? E brinca com os pratos, com o que mais? Como diz aqui, que ele, ó, os pratos, que ele brinca com pratos. Na imagem que você vê, é como se ele tivesse, né, o malabarista, como se ele tivesse muitas mãos, né? Porque com as mãos ele embaralha e desembaralha e utiliza vários instrumentos na mão e faz voar no ar. Interessante, não é isso? O malabarista, ele também treina, certo, gente? É uma equipe que vive juntos, não é isso? Um grupo que vive juntos. Nós agora vamos fazer a interpretação escrita na outra página, não é isso? Olha só. Tem quantas mãos o malabarista? Quantas mãos você acha que o malabarista tem? Porque como você vê, ele tem duas mãos, mas ele brinca com os instrumentos como se ele tivesse várias mãos, não é isso? Vamos lá responder? E agora, vamos concluir, certo? Vamos agora interpretar as atividades escritas, não é isso? Relacionadas ao texto que nós lemos, não é isso? Então vamos lá. Na primeira ele pergunta, né? Complete a frase segundo o texto. O malabarista, ele equilibra o quê? Garrafas e pratos, não é isso? Na 2 ele diz assim, interprete o que a autora quis dizer com. Tem quantas mãos o malabarista? Não é isso? O que ela quis dizer? Ela quis falar que ele parece ter várias mãos, porque ele brinca e utiliza as mãos com as garrafas e os pratos como se tivesse várias mãos, não é isso? Brincando no ar. Interessante. Olha só, na terceira, escreva uma pequena frase sobre estes personagens do circo. Então vamos lá. Aqui na primeira eu já coloquei, certo? Que é o malabarista, garrafas e pratos. Aqui eu coloquei essa segunda questão, mas você pode estar colocando de acordo com o seu entendimento, certo? Desde que não fuja do contexto. Eu coloquei, né? Porque ele faz malabarismo com os pratos e garrafas como se tivesse várias mãos. Foi o meu entendimento, mas você pode também estar colocando de acordo com o que você entendeu, desde que seja de acordo com o que é aquela pergunta, não é isso? Porque é que ele tem quantas mãos, não é isso? Na terceira, que pede que você escreva uma frase para cada um, não é isso? Então, na letra A nós temos o palhaço, eu coloquei, mas você também pode estar colocando a sua frase, né? Então, eu coloquei sem palhaço, não existe circo. Na B, que é sobre o malabarista, eu coloquei artista de circo equilibra malabarista. Que eu coloquei, mas você pode também estar criando a sua. E na C, da bailarina, não é isso? Baila no ar a bailarina, certo? Então, essa aqui foi as frases que eu coloquei, mas você pode também estar criando as suas próprias frases, certo? Então, aqui nós concluímos no livro de História, página 135. Agora você vai pegar o seu livro de Geografia para fazermos as páginas do livro de Geografia, certo? Com o seu livro de Geografia, vamos agora abrir, certo? Na página 132, ok? Então, na página 132 até a página 137, certo? Nós vamos ver os nossos conteúdos
referentes a estas páginas, ok? Então, de início aqui nós temos desperdício. O que você entende por desperdício? Um tema muito importante, certo? Que às vezes nós desperdiçamos muito, às vezes nem damos conta, não é isso? Então é importante que fiquemos atentos a essa questão do desperdício, não é isso? Então aqui nós temos um pequeno texto, certo? Em que eu vou ler e você vai acompanhando, certo? As informações que são bem reais. Então leia o texto, não é isso? Leia abaixo o trecho de uma crônica. O que é crônica mesmo? Crônica é um gênero textual relativamente curto que aborda situações do cotidiano, certo? Que é o exemplo aqui que nós vamos ver desse pequeno texto, não é isso? Então observe que alguém já inicia com a narração. Olha só. Hoje de manhã, enquanto levava meu filho para a escola, assisti a diversas cenas de desperdício. Rua após rua, homens e mulheres usavam mangueiras para lavar calçadas e carro, com jorros e jorros de água potável. Nos primeiros casos, cheguei a diminuir a velocidade do meu carro para sinalizar aos dissipadores que não deveriam estar fazendo aquilo. Mas eles olhavam sem entender o que eu queria passar com os gestos. E continuava com as torneiras abertas. Nos carros seguintes desistiram. Então, só olhava desolado toda aquela água preciosa escorrendo pela calçada e pelas sarjetas. Então, esse texto aqui, gente, que é uma crônica, certo? Que aborda situações do cotidiano, é bem real. Acontece isso muito, com frequência. E é um dos casos que é um erro erríssimo, gravíssimo, não é isso? É despejando água potável, água que pode ser consumida, não é isso? Então, aqui no texto aparecem algumas palavras que é bem assim, se você conhece o significado, não é isso? Como diz aqui, dissipadores, certo? Jorros e jorros. Diz o que mais aqui, ó, como diz aqui, escorrendo pela calçada, pelas sarjetas, né? Sarjetas. O que vem a ser essas palavras? Tem algumas palavras das quais você fica se questionando, que palavras são essas? Então eu trouxe aqui para vocês, não é isso? Algumas informações que dissipadores, de acordo com o sentido do texto, são pessoas que desperdiçam água, não é isso? Que foi o que a pessoa falou, que ao levar o filho para a escola, pôde observar as pessoas fazendo isto, tanto lavando o carro, não é isso, como calçada, com a mangueira jorrando água. E jorrar, que quer dizer saída impetuosa de líquido, de água, e muita água, não é isso? Também falou em sarjetas. Sarjetas são pequenas valas que ficam entre a calçada e a rua, certo? E as pessoas, elas fazem isso mesmo. E isso é errado, porque ela pode vir a acabar. É um recurso natural que já foi dito diversas vezes e que ela pode vir a acabar, não é isso? Até porque é água potável. E pode também chegar a faltar no vizinho ou na nossa casa mesmo, não é isso? Então aqui eu trouxe aqui a primeira questão que diz: há palavras no texto que você não conhece? Quais? Então eu já trouxe aqui para vocês algumas das palavras que eu acredito que você deve ficar se perguntando, não é isso? Que é dissipadores, certo? Pessoas que desperdiçam, sarjetas, pequenas valas entre as calçadas e as ruas, jorros e jorros, é saída impetuosa, não é isso? Sem pena, vai saindo muitas águas, não é isso? Pela torneira, pela mangueira, certo? Na 2, ele pergunta o quê? A crônica acima, ela trata de um
desperdício de qual recurso natural? Consequentemente, observe que é a água, certo? Na 3, ele pergunta aí, qual atitude descrita na crônica está causando esse desperdício? Então, olha só, é a utilização de mangueiras para lavar carros e calçadas. E já foi debatido que não é assim que se faz, não é isso? Nas nossas aulas. Na 4ª pergunta aqui, ó, que outras atitudes podem causar o desperdício da água? Olha só, esses banhos demorados que fica cantando embaixo do chuveiro, olha só, escovar os dentes com a torneira aberta também é um desperdício. Outra também, a torneira pingando, também é um desperdício. Vazamento na rede de distribuição também são o quê? Desperdício, não é isso? E que não pode acontecer, porque com tudo isso vai o quê? Vai acabando a água potável, não é isso? Então, agora nós vamos prosseguir na página seguinte, que tem outras informações de algumas dicas que vai nos ajudar, certo? Vamos lá? Vejamos agora como podemos utilizar melhor a água. A água é um recurso natural, fundamental para todos os seres vivos, mas ela não é inesgotável, ou seja, a água apropriada para o consumo pode acabar. Existem muitas maneiras de evitar o desperdício de água. Conheço algumas delas. Como podemos utilizar melhor a água? Aqui você observa na escovação de dente, não é isso? Olha só, de dentes. Atividade: escovar os dentes. O tempo, 5 minutos. Consumo de água com a torneira aberta, 12 litros. Sugestões para economizar: manter a torneira fechada durante a escovação e enxaguar a boca usando um copo de água. Consumo de água adotado: as sugestões, 1 litro. Vejamos aqui a atividade de tomar banho com chuveiro elétrico. Observe a imagem, agora vamos ver a orientação. Olha só, o tempo, 15 minutos. Consumo de água com o chuveiro aberto, 45 litros. Sugestões para economizar: fechar o chuveiro enquanto se ensaboar e diminuir o tempo para 5 minutos. Consumo de água adotado: as sugestões, 15 litros. Vejamos agora a atividade de lavar o carro. Observe a imagem, não é isso? Com o balde e o pano. Consumo de água usando a mangueira aberta, dá 216 litros. Sugestão para economizar: usar um balde para molhar, ensaboar e enxaguar. Consumo de água adotando a sugestão, 40 litros. Vejamos aqui a atividade de lavar a louça. Observe aí a pessoa lavando a louça. O tempo, 15 minutos. Consumo de água com a torneira aberta, 117 litros. Sugestões para economizar: limpar a louça antes de lavar e fechar a torneira enquanto ensaboar. Consumo de água adotando as sugestões, 20 litros. Viram só as sugestões? Como podemos utilizar melhor a água? Mostra então o tempo gasto e mostra o que? A sugestão, depois do exemplo, o quanto que vai ser gasto, não é isso? Reduz muito a quantidade de água em cada uma das atividades. Mostra o exemplo primeiro da quantidade utilizada de maneira errada, não é isso? E depois mostra a quantidade de tempo e de litros de água na atividade de consumo no exemplo de maneira correta. Viram só como é fácil? É só pôr em prática. Vamos continuar agora na outra página, ok? Viram só como podemos utilizar melhor a água? Então, agora tem uma atividade bem legal, não é isso? Relacionada a esse momento, não é, da leitura que nós
realizamos, certo? Então aqui nós vamos continuar com a questão de número 5, certo? Que diz assim: complete o quadro abaixo para descobrir quanta água economizamos se adotamos as recomendações dadas da página anterior, certo? Vejam o modelo. Então aqui eu tentei mais ou menos fazer esse mesmo esquema, certo? Essa tabelinha que nós temos aqui, o desperdício, né? Isso da água, né? O consumo de água com desperdício, certo? Que foi o exemplo que nós vimos na página anterior. Aqui nós vimos agora o consumo de água sem o desperdício. E aqui nós vemos, né, quanto é possível economizar. Então aqui nós temos a lavagem do que? Escovar os dentes, tomar o banho, lavar o carro e lavar a louça, certo? E aqui é com desperdício, né? Isso, então, vimos que na leitura, né, isso, gasta-se o quê? 12 litros, não é isso? Sem o desperdício, 1 litro. E subtraindo, que é o que já tem feito aí, então 12 menos 1 vai dar o quê? 11 litros. Lá no tomar banho, que é gasto 45 litros, né, que é o desperdício, sem o desperdício, 15 litros. Subtraindo, não é isso? 45 menos o 15 vai dar 30 litros, não é isso? Que é a possível maneira de economizar. Temos aqui o lavar o carro, são que 216 litros. Sem o desperdício, não é isso? Olha só, 40 litros. Subtraindo, não é isso? Os 216 menos o 40 vai dar o quê? 176 litros. E no lavar a louça, que é gasto 117 litros, sem o desperdício, não é isso? Você vai usar o quê? 20 litros, não é isso? E subtraindo, os 117 menos os 20 vai dar o quê? 97 litros, não é isso? Aqui é a possível maneira de economizar. Bem legal essa tabelinha. Se você conseguir adotar essa maneira em casa, vocês vão fazer um bem maravilhoso, certo? Na sexta aqui diz assim, ó, cite outras atitudes que você, certo, pode adotar para economizar água. Então, essa é uma resposta pessoal. Eu trouxe a minha opinião, né? Isso que é manter a torneira aberta somente quando necessário, né? Isso que às vezes ela fica aberta sem estar sendo necessário, né? Isso. E a sétima também é algo bem, assim, real mesmo, que acontece no dia a dia. E que também é pessoal e que você deverá marcar. E se tiver algo que não está correto, você deverá, a partir de agora, botar em prática essas orientações. Então, diz assim como a água, é preciso utilizar a energia elétrica com responsabilidade. Olha só, na letra A diz assim, marque com X a resposta correta, não é isso? Ó, isso em sua casa, não é isso? Então aqui, ó, assistir a televisão ligada sem ninguém, né? Você liga a televisão, mas não está assistindo. Porque se ligou, tem que estar assistindo. Então ligou a TV e não está assistindo, não tem ninguém assistindo. Você ligou e fica simplesmente com o celular ligado aqui, olhando para o celular, não é isso? E não está assistindo. Está correto? Não está correto, está errado, está desperdiçando energia, não é isso? Então, se você não está vendo a televisão, está no celular, ou se não tem ninguém na sala, a televisão ligada, por favor, desligue, certo? Então, aqui pede sim sempre. Se você costuma fazer isso na sua casa, você vai marcar. Não, nunca faz isso, aí você marca nunca, não é isso? Às vezes acontece, aí você vai marcar, então vai muito pessoal. Se é sempre, você deixa a televisão ligada, sem estar assistindo, sem estar ninguém, você está vendo TV, ao invés de estar vendo a TV, você está vendo o celular, não é isso? Se nunca você faz isso, está de parabéns. Às vezes tem que deixar de fazer, certo? Aqui os cômodos da casa, por exemplo. Todas as luzes da casa estão ligadas, no quarto, nos quartos, na sala, na cozinha. Se não tem ninguém naquele cômodo daquela casa, deverá desligar, ficar ligada só naquele cômodo que você está. Até porque com a luz ligada, nesse tempo quente, esquenta mais ainda. Então, evitar deixar todos os cômodos da casa com a luz ligada, certo?
A máquina, por exemplo, a máquina de lavar. Sujou uma pecinha, bota para lavar. No outro dia, sujou mais outras 2 pecinhas, bota para lavar. Isso aí vai o quê? Gastando, porque mesmo que seja pouco, mas ela vai passar o mesmo que seja curto, processo curto ou médio, mas vai gastar energia. Então tem que deixar juntar a roupa, não é isso? Num recipiente, certo? No local onde coloque roupa suja para que deixe para lavar de 8 em 8 dias, não é isso? Mesmo que você lave 2 vezes no sábado, no domingo, ou na sexta, no sábado, mas deixa juntar. Cada vez que você for lavar, cada dia que suja uma roupa lavar, vai gastar energia, não é isso? O computador, por exemplo, você não está usando o computador, mas ele está lá ligado. Aqui diz aqui, tá uma sugestão aqui na questão do computador, mesmo quando não for utilizado, não é isso? O computador, ele fica ligado, você tem que desligar o computador, não pode deixar ele ligado porque está consumindo, principalmente na tomada, não é isso? O carregador, até vicia o computador, não é isso? O ferro elétrico, você toda vez que quer sair engoma uma peça, tem que fazer a mesma coisa com a roupa, certo? Só pode passar a roupa toda de uma vez, depois que lavou toda de uma vez, passar toda de uma vez. Toda vez que você for ligar o ferro para passar uma camisa, uma roupa, vai gastar energia. Outro que você também deve ver, que não tem aqui, a geladeira. Você às vezes abre a geladeira e fica lá dentro olhando o que você vai querer. Já vai com o pensamento do que você quer, certo? Não fica horas e horas com a geladeira aberta, porque ela também consome muita energia, certo? Então essa aqui são algumas das opções das quais você vai marcar. Se você sempre faz isso, né, dessas atitudes que não deve fazer, se nunca faz, está de parabéns, e às vezes você faz. Então tem que marcar, e se marcar esse que sempre, porque às vezes tem que se policiar, ver melhor, orientar e ajudar em casa, certo? Na letra B pede o quê? Por que é importante economizar energia elétrica? Por que será que é importante mesmo, gente? Então aqui eu trouxe para vocês uma informação. Eu coloquei como a maior parte da energia elétrica no Brasil, no nosso país, não é isso? Ela vem das usinas hidrelétricas. Então, economizar energia significa preservar a qualidade da água. Eu achei bem interessante, então eu coloquei essa resposta. Você também pode estar botando essa resposta aqui, ok? Agora nós vamos continuar na outra página, ok? Vejamos agora outras dicas de como podemos economizar. Veja essas dicas da turma da Mônica para evitar o desperdício e cuidar do ambiente. Energia. Enxague o cabelo antes de usar o secador. Se não usar o micro, deixe o monitor desligado. Passar roupa aos poucos gasta muita energia. É melhor juntar uma grande quantidade e passar tudo de uma vez. Agora vamos ver a poluição. Pai, peça para o seu pai regular o motor e o escapamento do carro. Menos poluentes no ar significa ar mais puro. Poluição sonora. Não deixe o volume do aparelho de som ou TV muito alto. Som alto incomoda os ouvidos e os vizinhos também. Lixo. Reciclar ajuda a preservar os recursos naturais. Reciclar papel significa não derrubar árvores, e o mesmo acontece com outros materiais. Sempre que possível, recicle o lixo. Vidro na lixeira verde, metal na lixeira amarela, plástico na lixeira vermelha e papéis na lixeira azul. Vejamos aqui outras informações. Vamos falar sobre cuidar do ambiente. O desperdício e a poluição prejudicam o ambiente. Quando consumimos mais água, energia elétrica, alimentos e outros recursos e produtos de que
necessitamos, retiramos mais recursos da natureza e geramos mais lixo. Quando poluímos os rios, os mares e o ar e o solo, prejudicamos a vida de plantas, animais e também do ser humano. Mas é possível diminuir o desperdício e a poluição adotando algumas atitudes no dia a dia. Primeiro, pense em uma atitude que você sozinho pode adotar para: letra A, evitar o desperdício. Letra B, evitar a poluição. Na segunda, agora converse com seus familiares e pense ao mesmo uma atitude que vocês juntos podem adotar para evitar o desperdício, evitar a poluição. Então, você vai agora conversar, não é isso, com seus familiares para cuidar do ambiente. Então, como vocês podem estar observando, essas atividades aqui é pessoal, não é isso? Então, aqui você vai pensar em mais uma atitude para evitar o desperdício, não é isso? E evitar a poluição, bem como também junto com o seu familiar, certo? Então, aqui são atitudes das quais você pode estar debatendo com o seu familiar. E essas orientações aqui são muito importantes para que possamos praticá-las também, certo? Essa é uma campanha educativa produzida pelo estúdio, não é isso? Maurício de Souza. Mas ainda não acabou. Vamos ver outra parte, a outra página, certo? Que traz outras informações importantíssimas. Vamos lá. Então, nesta página podemos ver a questão do lixo eletrônico, né? Isso, ó, ampliar horizontes, o lixo eletrônico. Com a ajuda do professor, leia esta reportagem de jornal. Lixão eletrônico. Você já parou para contar quantos aparelhos eletrônicos tem em casa? E quando eles estão quebrados, velhos ou fora de uso, onde é que vão parar? Luana, PS, 12 anos, fez esse exercício e quase perdeu a conta. Só celulares já teve 7, computadores tem 4. Sempre fica com os celulares que foram da mãe, mas a cada novo aparelho que ganha, larga os outros pela casa. Sei que estão em algum lugar, só não sei onde. Sem contabilizar os aparelhos eletrônicos da casa inteira, Bruna YHJ, de 11 anos, soma 8 equipamentos entre computador, videogame, máquina fotográficas e celular. Mas tudo que é velho não tem destino certo. Tem eletrônicos que já foram para o lixo da cozinha. Já José DZV, de 12 anos, sabe que lixo eletrônico requer cuidados especiais. Sei que os aparelhos têm partes que contaminam o solo e outras que demoram muito tempo para se decompor. Não vá por este caminho. Os aparelhos eletrônicos têm elementos tóxicos como o chumbo e o mercúrio. Se forem jogados no lixo comum, eles podem contaminar o solo e os rios. Fica difícil de algum bicho ou planta conseguir viver ali. Esses elementos também fazem mal para a saúde das pessoas, causando câncer e problemas respiratórios. Então, crianças, observe como aqui é muito importante esta leitura, certo? Uma leitura informativa do lixo eletrônico. Eu acredito que você deve ter também esses aparelhos. Cuidado no destino desses aparelhos que você não utiliza mais. Então, aqui nós temos o que? O Centro de Reciclagem, que é de lixo eletrônico em São Paulo, no estado de São Paulo. Esse aqui é um local do qual é reciclado, não é isso? Reciclável. Tem um destino adequado. Vamos continuar, que ainda tem mais informações na outra página. Olha só.
vá por este caminho. Saiba como descartar os aparelhos que estão jogados pelos cantos da casa. Direto da fábrica, confira se a empresa que fez seu computador ou seu celular tem um programa para reciclar produtos usados. Algumas delas recebem os aparelhos que você não vai usar mais. Plásticos e metais. Plásticos e metais são moídos e viram matéria-prima que voltam para as indústrias de reciclagem. Telas de vidros. O vidro das telas dos computadores, por exemplo, vira uma farinha que é mandada para a fábrica de cerâmica. Placas de computadores. Nem tudo é reciclado no Brasil. As placas de computadores vão para países como a Bélgica e podem ser usadas para fazer concreto. Essa aqui é uma informação, não é isso? De Paula Tomás. Vocês viram aí a questão de qual o destino certo desses lixos eletrônicos. Muito importante, não é isso? Essas informações. Então, agora vamos fazer as atividades de escrita, ok? Viram só quantas informações legais, quantas dicas, não é isso? Para que possamos pôr em prática, não é isso? Em relação a economizar tanto a água, não é isso? Como a energia elétrica, como também a questão da poluição, certo? A poluição do ambiente, né? A poluição sonora, certo? Que incomoda, a poluição do ambiente, certo? Muitas dicas, né? Muitas informações, como também o lixo eletrônico, não é isso? Porque eu acredito que você constantemente está mudando de aparelhos, né? De celulares, né? De computadores, porque com o tempo eles vão realmente dando problema, não é isso? Então, é importante o local adequado para jogar fora, não é isso? Para que não jogue no lixo comum, certo? O destino correto desses aparelhos, porque como vocês viram, as informações realmente é muito complicado, pode vir a prejudicar a saúde de todos os seres vivos, né? Como eu digo, plantas, animais e pessoas, não é isso? Seres humanos. Então tem que ter o destino adequado, não é isso? E nas orientações aí tem algumas empresas que até tem aqui como foi lido na página 137, não é isso? A questão das empresas, né, da fábrica que você comprou o aparelho, se pode também estar recebendo às vezes com desconto, não é isso? Para comprar um outro novo, às vezes eles preferem que você leve o aparelho velho, né, para dar de entrada. É uma maneira também de estar colocando no lugar certo, não é isso? Para que ele não fique aí poluindo o solo e também os seres vivos, não é isso? Então, aqui nessa página nós temos aqui, olha só, a primeira que diz o que é lixo eletrônico, não é isso? Então, como você pode ver, é o acúmulo de aparelhos eletrônicos, não é isso? Que não são mais utilizados, certo? Às vezes, como no depoimento da leitura que eu li para vocês, não é isso? Que vocês acompanharam das crianças, que só tem lá abreviado porque não pode, não é isso? E a idade, eles nem sabem a quantidade que tem em casa, não é isso? Outros tem muitos, outros jogam no lixo mesmo comum da cozinha, no lixo que não pode ser jogado, né? Então, vocês devem ter também cuidado no destino de colocar esses aparelhos no destino correto, viu? Na segunda diz o quê? Porque o lixo eletrônico lançado no ambiente é um sério problema. Então eu trouxe aqui, ó, porque partes dos aparelhos eletrônicos têm elementos tóxicos, não é isso? Que podem contaminar o solo, os rios, fazendo mal para todos os animais e para as pessoas, como também os vegetais, não é isso? Chegando até a dar problemas, né, de doenças mais graves. Então tem que ter muito cuidado. Na terceira e na quarta são respostas pessoais, né? Isso que diz assim: você e seus familiares costumam comprar novos aparelhos eletrônicos com frequência? Por que fazem isso, né? Porque às vezes aquele que tem ainda dá para utilizar, mas foi lançado um novo modelo, não é isso? De um aparelho, de um celular, aí tem que acompanhar, às vezes quer acompanhar a moda, não é isso?
e aí termina acumulando lixo eletrônico. Então, na quarta diz o que você e seus familiares fazem com os aparelhos eletrônicos, não é isso? Que não utilizam mais. De acordo com o texto, vocês dão o melhor destino para eles. Então é importante saber, como nós vimos aqui na página 136, que aqui tem um centro de reciclagem de lixo eletrônico. Então é importante também estar vendo se na nossa cidade, não é isso, se tem esse centro de reciclagem de lixo eletrônico. É importante estar sabendo para colocar esse lixo no local certo, não é isso? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, certo? As informações que eu trouxe para vocês hoje. Informações muito importantes, não é isso? Tanto no livro de história, certo? Nos conteúdos de história, como nos conteúdos de geografia, certo? Algo muito, assim, real no nosso dia a dia, certo? A questão do desperdício. Vamos agora ter mais atenção à questão de estar evitando, não é isso? A questão de evitar o desperdício, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham entendido as orientações que eu trouxe para vocês hoje nas aulas de História e Geografia. Um abraço bem grande e até a próxima.